Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com toda a igreja. Peço aos irmãos que nesta noite abram as suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18. Título da nossa mensagem é A Sabedoria que Desce do Alto, assim como está aí na descrição, na palavra do Senhor. A sabedoria que desce do alto. Esse é o nosso tema, Tiago 3, dos versos 13 a 18. Leiamos com reverência a palavra do Senhor. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém. O presbítero Rogério já orou pela exposição da palavra do Senhor. Irmãos, esta passagem ocupa aqui um lugar central na epístola de Tiago. Aqui ele nos conduz ao coração da vida cristã. A distinção entre a sabedoria terrena, que nasce da carne e gera contenda, e a sabedoria do alto, que procede de Deus e produz paz. Até este ponto da carta, Tiago já tratou de temas bastante profundos: o valor das provações, a necessidade de ser praticantes da palavra, a fé viva que se manifesta em obras e o perigo de uma língua indisciplinada, como vimos nas exposições anteriores que estamos fazendo no livro de Tiago. Mas agora ele toca na raiz de tudo isso. De onde vem o modo de viver do homem? Vem da sabedoria do mundo ou da sabedoria de Deus? Ele não fala aqui de erudição ou de formação acadêmica, com um valor, um saber vasto e profundo. Ele fala da sabedoria moral e espiritual, do modo como o crente ele enxerga a vida e reage às circunstâncias. O que governa as nossas palavras, nossas decisões, nossos relacionamentos? É a sabedoria terrena ou é a sabedoria celestial? Esta é, portanto, irmãos, uma questão profundamente pastoral e espiritual. E Tiago, ele nos convida a examiná-la em 3 partes, na qual divido este sermão em forma de pontos. Eu vou falar os 3 pontos e aí, à medida que formos expondo o sermão, eu vou repetindo eles. O primeiro é a sabedoria verdadeira se reconhece pelas obras. A sabedoria verdadeira se reconhece pelas obras. Segundo, a sabedoria terrena se revela em orgulho e confusão. A sabedoria terrena se revela em orgulho e confusão. E terceiro, a sabedoria do alto se manifesta em pureza e paz. A sabedoria do alto se manifesta em pureza e paz. Então, tendo trazido essa breve introdução, nós vamos expor agora esse primeiro ponto. A sabedoria verdadeira se reconhece pelas obras.
está aí no versículo 13. Ele começa com uma pergunta que ecoa até nós, séculos depois que foi escrito, né? Quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago pergunta. Tiago, ele faz aqui um chamado à reflexão pessoal. Ele não está pedindo que levantemos a mão, mas que examinemos o nosso coração. Em grego, ele usa dois termos distintos aqui, que é o sophos, traduzido por sábio, que descreve aquele que possui discernimento moral e espiritual, e epistemo, traduzido por entendimento ou inteligente, que indica um conhecimento aplicado, aquele saber que é prático. E Tiago, portanto, ele fala daquele que conhece e vive segundo o conhecimento de Deus, mas, em vez de aplaudir quem se julga sábio, ele dá aqui uma ordem. Ele fala, mostre com mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. O verbo mostre expressa a ação aqui decisiva. Significa demonstre, torne visível, evidencie. A verdadeira sabedoria não é declarada em palavras, mas comprovada por conduta. E Tiago está combatendo a falsa espiritualidade, aquela que fala muito, mas vive pouco. O sábio, diz ele, se reconhece por um proceder condigno, isto é, por uma vida que ela é coerente, uma vida santa, uma vida humilde. E o tom da sua vida aqui é mansidão. A expressão mansidão de sabedoria une conhecimento e virtude. A mansidão aqui não é fraqueza, é domínio de si mesmo sob o governo de Deus. Era a palavra usada para descrever um cavalo domado. O cavalo ele é poderoso, mas ele é submisso ao controle do seu senhor. Assim é o homem sábio. Ele não age por impulso, nem se exalta em vanglória. Ele é firme, mas temente. Ele é ativo, mas submisso. Conhecedor, mas humilde. Jesus mesmo disse lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Portanto, o padrão da sabedoria verdadeira é o próprio Cristo. A sabedoria não é apenas conhecer o bem, mas agir como Cristo agiria. Tiago quer que os fiéis demonstrem sua sabedoria não com discursos, mas com a seriedade e a serenidade, a moderação da vida, pois a verdadeira sabedoria, ela é prática. E é exatamente isso que Tiago nos chama a viver, sabedoria demonstrada na prática. E não se trata de uma teoria moral, mas de uma vida visível, uma fé encarnada em obras. Irmãos queridos, quantas vezes nós confundimos inteligência com sabedoria? Há pessoas de vasto conhecimento, não é verdade? Mas com corações divididos, iracundos, insensatos. Podem conhecer a teologia mais profunda, com muita profundidade, e ainda assim viver com amargura e arrogância. Tiago, ele nos recorda que a verdadeira sabedoria não se mede pelo quanto nós sabemos, mas pelo quanto amamos. Não pelo brilho das palavras, mas pela luz das obras. Não pelo título que carregamos, mas pela mansidão que expressamos. E aí ele pergunta, quem é sábio e inteligente, mostre pelas obras. Esse é o chamado do Evangelho, manifestar o caráter de Cristo nas ações do cotidiano,
na nossa família, na igreja, no trabalho e em todos os outros lugares. E aí partimos para o segundo ponto. Nosso primeiro ponto, relembrando aí, foi a sabedoria verdadeira se reconhece pelas obras. Agora, vamos ver que a sabedoria terrena se revela em orgulho e confusão, como vemos nos versos 14 a 16. A sabedoria terrena se revela em orgulho e confusão. Após afirmar que a sabedoria verdadeira se reconhece pelas obras, Tiago passa agora a desmascarar a sabedoria falsa, aquela que nasce do coração não regenerado. E ele escreve aí nos versos 14, acompanhe aí até o 16. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago está sendo profundamente pastoral aqui. Ele sabe que dentro da igreja podem surgir pessoas que se julgam sábias, mas que na verdade manifestam um coração dominado por inveja, por competição, por ambição pessoal. Esses sentimentos não são simplesmente fraquezas, são a evidência de uma sabedoria que não vem de Deus. E Tiago descreve aqui 3 características dessa falsa sabedoria. Como vimos no texto, ele fala que ela é terrena, que ela é animal e que ela é demoníaca. Observe a ordem aqui decrescente, que expressa aqui decadência. Então vamos à primeira, a característica dessa falsa sabedoria, terrena. A sabedoria terrena é aquela que se limita aos horizontes deste mundo. Ela não considera o juízo de Deus, nem a eternidade, nem a glória futura. É a sabedoria do aqui e do agora, do como se dar bem, do como conquistar espaço. É aquela que valoriza o sucesso humano, o prestígio, a visibilidade. É a sabedoria do mundo. E o mundo, diz o apóstolo João, lá em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. O homem movido por essa sabedoria pode até parecer prudente aos olhos humanos, mas é cego espiritualmente. Ele busca a própria glória, não a de Deus. Fala de amor, mas procura poder. Serve na igreja, mas almeja reconhecimento. E Jesus, ele já advertiu lá em Marcos 8,36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a loucura da sabedoria terrena. Ela ganha aplausos passageiros, mas perde o tesouro eterno. Nós temos também a característica aqui, que é animal. Tiago a chama também de animal, isto é, natural, instintiva, carnal. É a sabedoria que nasce das paixões humanas, não do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A sabedoria animal aqui, irmãos, segue os impulsos do coração e os desejos da carne. É uma mente que raciocina a partir do eu quero, do eu sinto, do eu mereço. E como o coração humano é enganoso, essa sabedoria sempre conduz a erro. Ela produz o que Tiago chama de inveja amargurada e sentimento faccioso. Isto é, a rivalidade, o ciúme espiritual, o partidarismo.
São os pecados sutis que mais destroem comunidades cristãs. O desejo de ser notado, a amargura contra o que foi exaltado, a competição disfarçada de zelo. O apóstolo Paulo, ele adverte em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A sabedoria carnal quer vencer, a sabedoria espiritual quer servir. A primeira busca ser grande, a segunda se alegra em ser servo. Temos também a terceira característica, a característica demoníaca. Tiago afirma que essa sabedoria ela é demoníaca. É chocante nós ouvirmos isso, irmãos, mas é preciso reconhecer toda a sabedoria que exalta o homem em lugar de Deus é inspirada pelo mesmo Espírito que operou lá no Éden. Foi com essa sabedoria que a serpente enganou Eva, dizendo lá em Gênesis 3, dos versos 4 a 5, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo, ele sempre promete sabedoria sem obediência. Ele promete luz sem arrependimento. Ele promete glória sem cruz. É essa sabedoria diabólica que permeia a cultura moderna, onde o homem ele é o centro, a sua vontade é soberana e Deus é opcional. Mas essa sabedoria é maligna, pois substitui a dependência de Deus pela autoconfiança e o temor do Senhor, pela soberba da razão. Nós temos aqui, irmãos, essas características, mas também temos os frutos dessa falsa sabedoria. E quais são os frutos dessa falsa sabedoria? O versículo 16 declara isso aí, confira aí. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A palavra confusão significa instabilidade, desordem. É a mesma usada por Paulo em 1 Coríntios 14:33. Lá ele diz, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Quando a sabedoria terrena governa a igreja ou o coração, o resultado é sempre o mesmo: divisão, contenda, desânimo e escândalo. A sabedoria terrena é como um fogo que destrói silenciosamente os alicerces da comunhão. E note que Tiago diz, toda espécie de coisas ruins. Não há limite para a destruição que o orgulho pode causar quando é mascarado de sabedoria. Um homem orgulhoso pode justificar a sua ira com zelo, sua inveja como discernimento, seu partidarismo como defesa da verdade, mas tudo isso é mentira, é mentir contra a verdade. Tiago, ele nos adverte, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. É como se dissesse, não chamem de sabedoria espiritual aquilo que é apenas orgulho disfarçado. O maior perigo da igreja, irmãos, não é o erro doutrinário, mas o orgulho espiritual. Ele produz contendas em nome da ortodoxia e torna os filhos de Deus semelhantes aos fariseus que Jesus condenou. Amados irmãos, esta é uma advertência grave feita a nós hoje, por meio do escrito de Tiago. A sabedoria terrena, ela pode vestir-se de piedade, falar em nome de Deus, citar a Escritura, e ainda assim ser diabólica, se o coração busca glória pessoal. Ela pode usar até a Bíblia como espada para ferir, em vez de como bálsamo curar.
Por isso, Tiago nos chama a examinar o coração. Ele diz: tendes em vosso coração inveja amargurada. É no coração que começa a divisão. É no coração que a sabedoria terrena cria raízes. E é somente um coração transformado por Cristo que pode produzir o fruto da verdadeira sabedoria. E aí nós chegamos ao nosso terceiro ponto. A sabedoria do alto se manifesta em pureza e paz. A sabedoria do alto se manifesta em pureza e paz. Confira aí comigo nos versos 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Depois de mostrar o contraste entre o verdadeiro e o falso saber, Tiago agora eleva os olhos da igreja para o alto. Se a sabedoria terrena é marcada por egoísmo e desordem, a sabedoria celestial é marcada por pureza e paz, como Tiago escreveu aí, nesses versículos que lemos. Estas palavras encerram o capítulo com um dos retratos mais belos da vida cristã no Novo Testamento. Tiago descreve aqui o caráter do homem que foi regenerado pela graça de Deus e instruído pelo Espírito Santo. E de modo maravilhoso, irmãos, ele revela o caráter do próprio Cristo, pois Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Portanto, toda a verdadeira sabedoria, ela é reflexo de Cristo em nós. Aqui então, irmãos, Tiago nos traz algumas marcas da sabedoria celestial. A primeira marca que eu trago aos irmãos é a pureza como princípio. A pureza como um princípio. Tiago, ele começa dizendo, é primeiramente pura. A palavra grega usada aqui é ragné, que está ligada à santidade. A sabedoria do alto, ela é pura porque procede de Deus, de um Deus que é puro, é sem mistura, sem segundas intenções, ela é livre da corrupção moral e das motivações interesseiras. O homem sábio, à luz de Tiago, é aquele cujo coração é limpo diante de Deus, que busca agradar ao Senhor acima de agradar aos homens. Jesus, ele diz lá em Mateus, capítulo 5, verso 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza, portanto, é o alicerce sobre o qual repousam todas as demais virtudes da sabedoria celestial. Sem pureza não há paz verdadeira. Sem santidade não há sabedoria do alto. E aqui também temos a segunda marca dessa sabedoria celestial. A paz como fruto. Essa é a segunda, a paz como fruto. Tiago, em seguida, ele diz que a sabedoria do alto, ela é pacífica. O termo indica mais do que a ausência de conflito. Fala de um espírito que é reconciliador, de um coração disposto a curar e não a ferir. A verdadeira sabedoria, ela é pacificadora. Ela não vive em guerra, mas busca promover a reconciliação e a comunhão. E Jesus, ele declarou isso lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, verso 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é ser conivente com o erro, é ter a graça de tratar o erro com verdade e amor. A paz da sabedoria celestial não é a paz do silêncio covarde, mas a paz da justiça e da reconciliação.
Aquele que tem a sabedoria do alto é como uma fonte que brota calma, mesmo quando ao redor o terreno é árido e o clima é hostil. Ele semeia a paz com palavras temperadas, com gestos de bondade, com atitudes de perdão. Tiago também, ele nos mostra outra característica aqui, o caráter da sabedoria celestial. O caráter da sabedoria celestial. Essa é uma outra marca. Ele prossegue descrevendo 7 virtudes aqui, que caracterizam essa sabedoria. São como 7 pérolas espirituais, formando um colar de beleza moral que reflete o caráter de Cristo. A primeira é pura, que é livre de impureza, centrada em Deus. A segunda, ela é pacífica, ela promove a harmonia e o perdão. A terceira, ela é indulgente, traduzida também por amável, por gentil, e significa tolerância bondosa, disposição em compreender. O homem sábio é firme na verdade, mas gracioso no trato. Quarto, tratável, significa submisso, ensinável. O verdadeiro sábio, ele não é teimoso, é ensinável, pronto para ouvir e ser corrigido. Provérbios 12:15 vai nos falar: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O quinto aqui, plena de misericórdia e de bons frutos. A sabedoria do alto é prática, ela se expressa em compaixão e serviço. O sábio não apenas fala de amor, mas demonstra amor. Lembremos das palavras de Jesus: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Está lá em Lucas 6,36. O sexto, imparcial, significa sem parcialidade, sem favoritismo. O homem sábio não tem 2 pesos e 2 medidas, julga com equidade e retidão. Tiago já havia dito, lá no capítulo 2 que vimos, verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E o sétimo é sem fingimento, ou sem hipocrisia. A sabedoria celestial, ela é sincera, verdadeira, transparente. O sábio fala e age com integridade. O que há em seu coração é o que se vê em sua vida. Então essas são as virtudes, formam um retrato moral da sabedoria perfeita. A própria mente de Cristo. Nele encontramos pureza, irmãos. Pureza sem mancha, paz sem fraqueza, misericórdia sem permissividade, verdade sem dureza. Por isso, buscar a sabedoria do alto é buscar a comunhão com Cristo, é desejar que o Espírito Santo nos conforme a sua imagem. E temos aqui também o resultado da sabedoria do alto. Qual é o resultado da sabedoria do alto? Tiago conclui com esta sentença inspirada aí no verso 18 do capítulo 3. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A vida cristã é uma semeadura. Cada palavra, cada gesto, cada decisão é uma semente lançada no solo do tempo. E Tiago nos diz que o solo da sabedoria é a paz. Onde há paz, o fruto é justiça. Onde há sabedoria do alto, a ordem, santidade e harmonia. O homem que semeia a paz colhe justiça. O que semeia discórdia colhe destruição. Assim como um lavrador lança boa semente em terra fértil, o cristão cheio de sabedoria celestial lança o testemunho da graça em sua casa, em sua igreja, em seu trabalho. Ele semeia perdão, ele colhe reconciliação, semeia bondade, colhe confiança, semeia paz, colhe justiça.
E tudo isso é fruto do Espírito Santo, que transforma o coração segundo o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, lá em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes não nascem do esforço humano, mas da presença do Espírito em nós. A sabedoria do alto, portanto, irmãos, é uma vida controlada pelo Espírito Santo, moldada pela palavra, pela vontade, pela glória de Deus. E aí eu trago a nossa conclusão dessa exposição. Queridos irmãos, Tiago, ele nos apresentou aqui dois caminhos, como vimos, dois tipos de sabedoria. Uma vem da terra e termina em confusão, a outra vem do céu e conduz à paz. A sabedoria terrena é fruto do orgulho, a sabedoria do alto é dom da graça. A terrena, ela exalta o homem, a celestial exalta Cristo. A terrena destrói comunidades, a celestial, ela edifica a igreja de Deus. A terrena, ela é barulhenta, ela é competitiva, ela é vaidosa. A celestial, ela é mansa, ela é pura, ela é misericordiosa. O texto aqui de Tiago não é apenas um contraste moral, é um chamado espiritual. Ele nos convida a abandonar a sabedoria dos homens e a buscar a sabedoria de Deus. E como recebê-la? O próprio Tiago já respondeu no início lá da epístola, como vimos nas exposições anteriores, lá em Tiago capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. A sabedoria celestial é dom que se pede em oração. Ela não se adquire em livros, mas aos pés de Cristo. Ela não se conquista com estudo apenas, mas com quebrantamento. Ela não se compra com mérito, mas se recebe pela graça. Amados, o mundo em que vivemos, ele é barulhento, ele é soberbo, ele é apressado. As redes sociais, as disputas políticas e até as discussões religiosas revelam quanto o coração humano ama a sua própria voz. Mas a sabedoria do alto nos chama ao silêncio reverente, à mansidão, à pureza, à paz. O sábio segundo Deus é aquele que semeia a paz, que prefere ceder a ferir, que prefere servir a vencer, que prefere amar a disputar. Esse é o reflexo do próprio Cristo, o príncipe da paz. Foi ele quem disse, irmãos, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, irmãos, queridos, a sabedoria do alto é Cristo, mesmo reinando em nós. Ele é a nossa mente, o nosso conselho, o nosso guia e o nosso descanso. Busquemos, irmãos, pois, a sabedoria em oração, em humildade, em santidade, para que a glória do Senhor resplandeça em nossas vidas. E que, ao olharem para cada um de nós, os homens possam ver, não a esperteza do mundo, mas a mansidão do Cordeiro. Amém. Oremos, queridos irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor que o Senhor cada dia derrame a Tua paz, a sabedoria que vem do alto em nossas vidas.
que possamos, ó Deus, buscar essa sabedoria como a tesouros escondidos, buscar aos pés do Senhor Jesus, prostrados diante dEle, sabendo que ao pedirmos, ao buscarmos em humildade, em mansidão, o Senhor irá nos dar a sabedoria. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, sermos aprovados, ó Pai, como temos estudado ao longo dessa série de Tiago, sermos aprovados por Senhor, sermos achados fiéis, sermos, ó Deus amado, filhos teus, ó Deus, que reflete a luz do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia reconhecer quão pequenos somos, ó Deus, quão indignos, Pai, e quão misericordioso é o Senhor, que nos dá a Tua sabedoria de graça, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque se estamos aqui hoje, ó Pai, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra com liberdade, é puramente pela graça do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia mais a almejar, a ansiar, ó Deus, por estar aos pés do Senhor, buscando a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que nos traz vida, vida eterna, vida em abundância. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado e exaltado nas nossas vidas. E é no nome dele que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.